depois de alguns anos, nós vamos parar de passar vexame, né, Fabiola? Isso já é um ganho extraordinário, né? O Bolsonaro, como você bem lembrou, ele discursava na ONU para o seu cercadinho no Brasil, né? E não para o mundo. No discurso do ano passado, esse efeito cercadinho ele foi potencializado, porque o Bolsonaro estava em campanha e ele levou a campanha dele para a tribuna da ONU. No ano anterior, ainda época de pandemia, o Bolsonaro foi comer pizza em Nova York na calçada. O sujeito não estava vacinado e entrou em Nova York porque, como ele ia para a ONU, os chefes de Estado irresponsáveis, não vacinados, como o Bolsonaro, dispuseram ali de um salvo-conduto para entrar no país. Mas não podia entrar nos restaurantes. Foi comer pizza na calçada e comeu lá num restaurante, numa churrascaria de bandeira brasileira, que fez um arranjo para ele na calçada também, uns tapumes para ele poder almoçar, comer churrasco com a sua comitiva. Então, vamos parar de passar vexame, o que já é um ganho extraordinário para nós todos. O Brasil não ficava bem para o país financiar uma comitiva para passar vexame no exterior. Pagar para passar vexame não dá. Então, esse contraste beneficia o Lula. E o Lula vai levar as teses que ele tem esgrimido aí nas suas viagens internacionais: sustentabilidade, paz, democracia, justiça social, combate à fome. Ele é favorecido por uma perspectiva de um encontro com o Joe Biden, né, nessa quarta-feira, e um encontro que tem na pauta um plano global sobre empregos. Então, tem uma agenda muito adequada. É preciso que o Lula evite o improviso, né, Fabiola? Ele passou por Cuba antes, foi participar lá do encontro do G77, mais China, e lá ele condenou o embargo liderado pelos Estados Unidos contra Cuba, que é também um discurso tradicional do Brasil, interrompido durante a gestão Bolsonaro. Agora, nessa viagem do Lula, esse discurso que é tradicional, não só do PT, mas dos governos brasileiros, ele virou uma espécie de desculpa para que o Lula amenize a dívida que Cuba tem com o Brasil. Então, apresenta-se o embargo agora como uma espécie de desculpa para a dívida de 2,5 bilhões de reais que Cuba tem com o Brasil, reconhece que deve, não nega a dívida, mas não vai pagar. Então, o Lula apresentou lá essa crítica ao embargo como uma espécie de desculpa para que Cuba não pague. E o Brasil até gostaria de servir refrescos novos a Cuba. De resto, há uma discussão já em curso sobre um encontro do Lula com o Zelensky, o presidente da Ucrânia. Encontra, não encontra? O Lula ofereceu 2 horários, o Zelensky está fazendo um doce, depende da pauta, vamos ver. Então, acho que o Lula tem que fugir dessas armadilhas, nas quais ele já caiu em outras viagens. Ele tem uma pauta que é muito central, e nessa pauta 2 assuntos são prioritários para ele. O primeiro é meio ambiente, que é o principal ativo do Brasil nessa cruzada do Lula para recuperar o prestígio do Brasil no exterior. E o segundo é a desigualdade, que é uma pauta dele, uma pauta tradicional, combate à fome, pelo emprego e tal. Se ele começa a cair em casca de banana, Fabiola, dando uma declaração aqui, outra ali, e deixa que o Zelensky ocupe a sua agenda, aí ele vai cometer um erro que já cometeu em outras viagens. Ele perde o efeito comparação e vamos ficar nós discutindo asteriscos que giram em torno dessas viagens do Lula ao exterior. Se ele se centra na pauta e evita o improviso, ele pode voltar para o Brasil com feitos interessantes. Justamente sobre a questão do Zelensky, questão da Ucrânia, eu acho que o Josias colocou de uma forma muito correta as cascas de banana. E o Brasil tem tentado, justamente nas últimas reuniões, já vendo o que vem acontecendo, se prevenir. Então, por exemplo, houve em agosto uma reunião na Arábia Saudita entre os negociadores, basicamente os principais negociadores dos grandes países do mundo. No caso, Celso Amorim era o representante brasileiro. E aí houve algo muito curioso, Josias,
porque na reunião anterior, que é justamente para falar sobre a Ucrânia, na Dinamarca, de repente os países chegam lá e olha que surpresa, os ucranianos tinham preparado um rascunho de uma declaração final na qual todos ali apoiavam o plano de paz da Ucrânia. Aí, Brasil, Índia e outros falaram, opa, não é para isso que a gente veio aqui. Então, a casca de banana foi colocada, foi evitada, ok. Mas isso era uma reunião fechada, na qual a imprensa, obviamente, não podia participar, e ninguém deu declaração de nenhum tipo. Na Arábia Saudita, nessa mesma negociação, que é justamente para procurar um caminho para a paz, aí os países emergentes já de antemão falaram para os sauditas que organizavam a reunião: olha, nós só iremos se vocês garantirem que não vai haver uma casca de banana, tipo uma declaração final de apoio a Zelensky. Então, essa tentativa é permanente, faz parte do jogo diplomático. Se você é um país em guerra, eu imagino que você sim está procurando ativamente apoios e declarações de apoio, então faz parte. Agora, como o Josias colocou de uma forma muito correta, é uma poluição real a qualquer tipo de agenda que o Brasil possa ter, caso essa gestão, vamos dizer assim, da relação Brasil-Ucrânia saia, vamos dizer assim, da agenda controlada. Então, é um risco? Claro, certamente é. Agora, o Brasil, de outro lado, não pode, querendo ser um protagonista internacional, não vai poder não comentar, né, a guerra, não vai poder deixar a guerra de fora do discurso de abertura da Assembleia Geral. Agora, perguntas que vão ser colocadas: o Brasil vai condenar a agressão russa ou não? O Brasil já fez isso em votos na ONU, certamente, mas nos BRICS, em outros lugares, ele evita falar dessa forma. Então, primeiro ponto, vai haver uma condenação à agressão a um território estrangeiro ou não? De outro lado, vai haver algum tipo de consideração de que, de fato, a guerra deve ser pensada como algo um pouco mais amplo do que apenas uma invasão de um país sobre outro, ou a própria segurança coletiva da Europa também é colocada em questão? Então, tudo isso vai ser olhado com lupa, Inclusive, né, absolutamente. o Sim, Jamil, e se vai passar o pano para Vladimir claro, Putin, né? Porque a última claro. declaração de Lula, e que ainda repercute, e muito mal, inclusive, é em relação ao Tribunal Penal Internacional, né? A gente já tratou disso aqui, e ele dizendo, né, colocando ali em questão, aqui no Brasil, o próprio ministro da Justiça disse, não, ele não quer sair, mas por que não pode discutir isso? Levantando essa bola da discussão da possibilidade do Brasil sair. Ainda é assunto nesse final de semana, ainda é repercussão nos jornais disso, ainda hoje também com repercussão sobre isso. Quer dizer, se Lula seguir nesse caminho, né, e falando que o Brasil pode querer sair do Tribunal Penal Internacional, é uma passada de pano também na Rússia, né, ô Jamil? Essa é uma questão que, obviamente, tem um impacto muito grande, porque, ao contrário do que o presidente disse, várias potências fazem parte, sim, do acordo, do Estatuto de Roma: França, Alemanha, Reino Unido, potência nuclear, o Japão, Austrália, Canadá, enfim, tem muita gente que faz parte. Quem é que não faz parte? Aqueles que têm, obviamente, culpa no cartório. Aqueles que sabem que, se fizerem parte, vão ter problemas, sim, de serem processados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então, essa forma de colocar a questão do tribunal é muito complicada. E não é só o tribunal, Fabiola, não é só aquela instituição. É o compromisso que o Brasil, historicamente, tem com o direito internacional. Ah, mas o que quer dizer isso? Não, é com um mundo no qual direitos possam regulamentar as relações entre países. Nós nos protegemos ao fazer parte de um mundo com regras. Um mundo sem regras favorece quem? Aqueles que têm bomba atômica, aqueles que têm um mega exército que podem, obviamente, impor algum tipo de relação de poder. O Brasil e outros países emergentes, eles se beneficiam de um mundo com regras, com um mundo com tribunal. Então, obviamente, não faz sentido. Agora, o que é mais curioso, e ligando, inclusive, com a questão do encontro com o Biden, o mais curioso é que, semana passada, a gente descobriu
que o Brasil, junto com outros países, mandou uma carta para o diretor-geral da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, pedindo justamente que uma questão muito específica sobre o direito à greve, e aí, falando de direitos trabalhistas, essa questão seja levada para um tribunal internacional em Haia. Não é o mesmo tribunal, mas é obviamente um sinal de que o Brasil sim aposta no direito internacional sempre que lhe convém. O que não dá é para a gente ficar escolhendo. Não, para isso a gente quer, para aquilo ali a gente não quer. Isso também vai ser, obviamente, olhado com muita atenção em relação ao presidente Lula nessa semana em Nova York. Lembrando que a comitiva dele tem 13 ministros. Nesses 13 ministros, a ordem, pelo menos, dentro do governo, é de que cada um deles tente, nos seus respectivos setores, restabelecer uma agenda de protagonismo para o Brasil nessas várias áreas. O que também revela, a gente pode até dizer, mas que absurdo, como assim, 13 ministros, etc., essa crítica até pode existir, mas do outro lado a gente também precisa entender que o que aconteceu nos últimos 4 anos foi justamente a destruição dessa agenda internacional do Brasil a um ponto em que você precisa restabelecer quase tudo a partir de agora. Isso é muita coisa também a ser feita. Bom, o Jamil tem que se despedir da gente. Ô, Jamil, não foi confirmado ainda o encontro direto com Zelensky, né? Porque o próprio senador, o líder do Senado, Jacques Wagner, que está na comitiva, ele falou que ofereceram 2 horários, né, hoje ou amanhã, para esse encontro direto com o presidente da Ucrânia, mas que não havia confirmação. Você também não sabe se eles confirmaram ou não, né? Não houve confirmação por enquanto, o dia está só começando em Nova York, mas pelo menos por enquanto não houve. O que eu recebi, pelo menos de informação, é que existem mais ou menos 50 pedidos de encontros com o presidente Lula para essa semana, né, de líderes ou de entidades internacionais, e acho que como o Josias muito bem colocou, é uma questão de administrar qual é a mensagem que vai ser mandada nessa presença de Lula na ONU. É uma mensagem sobre a guerra, é uma mensagem sobre Zelensky, ou é uma mensagem sobre a reinserção do Brasil no mundo? Vai depender, obviamente, de uma administração. Como você disse, é uma estimativa, né? Estima-se que hoje algo como 1 milhão de entregadores estejam vinculados a essas plataformas de aplicativos, né? Não apenas ao Uber, mas plataformas que entregam comida, que transportam pessoas, que transportam mercadorias. 1 milhão de pessoas, é muita gente, né? Em sucessivas decisões, a Justiça vinha considerando que o relacionamento entre essas pessoas e as plataformas não pode ser, não cabe na CLT, na consolidação das leis do trabalho. Assim vinha sendo até a chegada desta sentença, que ainda é passível de reforma. Estamos falando de uma sentença que foi proferida em São Paulo, que vai, a Uber já informou que vai recorrer, e essa sentença pode ser revista. A sentença mostra, Fabiola, que o Estado brasileiro ainda não conseguiu encontrar uma solução para a regulamentação desse relacionamento entre os trabalhadores e as plataformas digitais. Há um grupo de trabalho no Ministério do Trabalho, constituído desde o início da gestão Lula, portanto, há quase 9 meses, e não se sabe o que esse grupo deliberou. Até agora não veio à luz nenhuma proposta formal. E quer me parecer, Fabiola, que essa decisão não contempla o desejo dos trabalhadores, a decisão judicial, que tem uma aparência de benefício para os trabalhadores, mas não contempla o desejo deles, porque hoje esse relacionamento ele se tornou muito mais dinâmico. Há pessoas que têm um emprego formal e que utilizam o tempo livre para complementar renda, como motorista do Uber, como entregador de plataforma digital de entrega de comida. Há outros que são aposentados e que também ocupam o seu tempo vago para ganhar alguma coisa extra. Outros que têm nessa atividade a sua principal fonte de renda, não querem ficar presos a uma única plataforma. Sabem que não vão ter uma remuneração que vai ser suficiente para elas,
para essas pessoas, e elas têm relacionamento com diferentes plataformas. E pegam um passageiro de uma plataforma, de outra, aquela que for mais compensatória. E, se ficarem presas, vão ter que se submeter a corridas que hoje não fazem necessariamente. O motorista pode escolher, não quero nessa zona da cidade, eu não vou, naquela outra eu vou, nesse horário eu não trabalho, nesse outro horário... Então tem uma liberdade que foi dada ao trabalhador que ele não quer perder, ele quer ter melhor remuneração. Até estava previsto para hoje, esta segunda-feira, uma grande manifestação de funcionários, trabalhadores dessas plataformas digitais. Nem sei se será bem sucedido ou não. Torço até para que seja, Fabiola, porque esses profissionais, eles se tornaram essenciais na vida moderna. E essa característica de trabalho essencial ficou muito evidente durante a pandemia. As pessoas não podiam sair de casa e se serviram dessas plataformas digitais de forma muito intensa. Ali ficou caracterizada, mais do que antes, a essencialidade dessa atividade. E isso não tem volta, vai ser assim. Então, é natural que as pessoas busquem uma valorização dessa atividade, mas não creio que essa valorização passará pela CLT. Passa por uma exigência feita às próprias plataformas de que valorizem essa mão de obra. Hoje é um trabalho absolutamente desprezado, não só pelas plataformas, mas também pelos usuários. Ainda outro dia, nós tivemos notícia de uma pessoa que pediu comida por um aplicativo desse, e não foi a primeira vez, aí o entregador não quis subir, e não é a obrigação dele subir, entregou a comida na portaria, e o sujeito jogou a refeição no entregador, em cima do entregador. Esses entregadores são destratados frequentemente. Então, a valorização passa por um reconhecimento do próprio usuário, de que as pessoas merecem respeito, não estão ali para ser destratadas, da parte das plataformas digitais, que precisam valorizar mais essa mão de obra. Vá lá que não seja por meio da CLT, mas de alguma maneira esse trabalho vai ter que ser valorizado adequadamente, e o governo precisa trazer à vitrine o resultado dos seus estudos. Quer me parecer que alguma coisa precisa ser feita, Fabiola, mas não é pela CLT que nós vamos resolver esse problema. Nem os próprios trabalhadores enxergam na CLT uma solução. Então, estamos aí a caminho, buscando essa solução. A gente sabe que tem uma série de encontros no próprio governo para discutir isso. O que me chama a atenção é que essa decisão da justiça, de certa maneira, ela é atrasada, né, Josias, diante da realidade do trabalho no Brasil. E isso é que chama atenção, isso é lamentável, porque porque assim, o papel da justiça também é intermediar isso, né? Então, assim, aí fica esse jogo, né? E aí tem todo um custo disso, tem todo um estresse em relação a isso. A realidade é que os motoristas de Uber não pagam INSS, tem essa dificuldade, eles não estão cobertos por qualquer tipo de proteção, né? E eles não querem essa proteção CLT, né? E essa que é a questão, quer dizer, falta modernidade, tanto do judiciário como do próprio governo, em trazer logo uma proposta. Hoje, quantos % dos brasileiros trabalham nesse tipo de negócio, né? A gente está falando, Uber 99, iFood, inúmeros que trabalham nisso, e que tem sido a salvação, inclusive, as pessoas ganhando a vida carro, nisso. bicicleta, né? Sim. Carro, motocicleta, bicicleta, tudo. E então, o que está acontecendo, Fabiola? As empresas, as plataformas, elas se aproveitam de um fenômeno que é um dado da realidade. Tem uma grande disponibilidade de mão de obra. Como as pessoas não têm emprego, elas se sujeitam a esse tipo de trabalho. Então, como tem uma oferta de mão de obra abundante, as empresas acham que podem tratar o trabalhador de qualquer maneira. Isso é que nós temos que regulamentar para evitar que ocorra. Agora, não será pela CLT. E logo que assumiu o governo Lula, o ministro do Trabalho, o ministro Marinho, ele disse, não, vamos rever a reforma trabalhista que foi aprovada no governo Temer. Isso é uma ilusão. Primeiro, que não vão conseguir aprovar no Congresso. Já o Arthur Lira já avisou, o Rodrigo Pacheco também, presidente do Senado. Isto não passa no Congresso, não vai voltar atrás a flexibilização
de regras da CLT. Isso não volta atrás, foi aprovado e acabou, virou um dado da realidade. E a realidade, ela se impõe mesmo. Não dá para você querer aplicar regras trabalhistas da era Getúlio Vargas nos dias de hoje. Isso não existe. Então, é preciso considerar que houve uma mudança no mercado de trabalho e ajustar essa mudança às necessidades do trabalhador. Isso não se dá apenas em relação às plataformas, às plataformas digitais. Há um sem número de pessoas que, sem emprego, estão buscando alternativas, estão produzindo, estão virando empreendedores. Criou-se o MEI, que é uma forma de a pessoa se organizar como empresa, pagar os seus tributos e recolher para o INSS para ter algum tipo de proteção quando ficar velho, quando precisar se aposentar. É isso que nós temos que fazer. Encontrar um meio termo que permita ao trabalhador ter esse tipo de atividade sem ficar na desproteção absoluta. E tirar uma pessoa que sofre um acidente não pode ficar absolutamente desprotegida, ela tem que ter algum amparo para ter o seu tratamento de saúde, não ficar sem receber durante esse tratamento de saúde. Uma pessoa que mobiliza o seu capital. Tem plataforma que oferece o seu carro, saúde, a sua moto. Tem já alguns meios, Josias, é que em relação à Uber, ali o peso está maior para a empresa. A empresa ganha muito dinheiro e explora muitas vezes o motorista. Muitas vezes não, explora os motoristas. Você conversa, eu uso direto, eu converso com todos eles, assim. Às vezes é um absurdo, eles ganham uma miséria numa corrida, né? E pagam as taxas e não sei o quê, e tem o custo do carro, e não tem nenhum tipo de proteção. Quer dizer, existe uma baita de uma exploração por parte da empresa. Por isso que é preciso uma atuação da justiça mais correta e do governo, né? Essa história ainda precisa muita discussão e inclusive olhar para essas pessoas que estão trabalhando, né? Mas que não estão com nenhum tipo de proteção e correndo muito risco. Ô Josias, vamos seguir nossa vida, porque tem aqui... Vamos falar da nossa manchete principal. Coloca aqui pra gente mostrar a manchete. Drible no STF destinou 264 milhões de reais para a Alcolumbre distribuir em redutos. Do que nós estamos falando? O senador Davi Alcolumbre foi o maior beneficiado de uma manobra que foi articulada em 2021 pelo governo Bolsonaro e que driblou a decisão do STF, que barrou o orçamento secreto. Foram distribuídos R$1 bilhão para os 24 senadores e deputados do Centrão, por meio de recursos do Ministério da Defesa. E Alcolumbre foi o parlamentar que mais indicou verbas para as obras de infraestrutura, somando aí 264 milhões, o que dá 26% do total. Esse levantamento foi obtido com exclusividade pelo UOL, com base na Lei de Acesso à Informação. Davi Alcolumbre afirmou em nota que desconhece qualquer sistema paralelo de distribuição de recursos no âmbito do Ministério da Defesa e que apoia os investimentos da pasta seguindo os critérios legais e transparentes. Reportagem do Eduardo Militão, do Igor Melo e do Rubem Berta. Extremamente importante para a gente falar sobre essa história, né, Josias? Porque quando o STF vai lá e proíbe o orçamento secreto, eles pegam e fazem uma manobra para conseguir pagar isso e distribuir aos parlamentares do Centrão. E boa parte deles realmente vem do Centrão, que é o centro do problema, pelo que a gente acompanha no Congresso, né, Josias? Como é que você analisa aí essa nossa manchete principal neste momento e esse drible no STF? O mais dramático é que, embora a gente esteja falando aí de algo que aconteceu no governo Bolsonaro, não dá para dizer que isso daí é só algo que esteja no retrovisor, tá? No para-brisa também. O dinheiro do contribuinte continua saindo pelo ladrão porque os ladrões não param de entrar no orçamento. E na gestão Bolsonaro, até o Ministério da Defesa revelou-se indefeso sob a camuflagem militar, cerca de R$1 bilhão em verbas públicas, foram distribuídos aí a 2 dezenas de parlamentares na forma de orçamento secreto. É uma evidência de que as minhas forças armadas, de que falava o Bolsonaro, se degradaram a tal ponto que serviram de fachada para o escoamento das emendas enfiadas no orçamento federal pelo Centrão. Nessa modalidade secreta, Fabiola, o pagamento de emendas parlamentares não costuma resultar em
em ações honestas. O orçamento sigiloso produziu apenas 2 tipos de gastos: os que já viraram escândalo e os que ainda não foram investigados adequadamente. O orçamento da defesa se abriu para o Centrão quando chefiava a pasta, estava comandando esse ministério, o general Braga Neto, que é hoje uma das fardas mais subinvestigadas da República. Ainda na semana passada, ele estava pendurado nas manchetes, de ponta cabeça, por conta de irregularidades detectadas pela Polícia Federal na intervenção federal ocorrida na área de segurança no Rio de Janeiro, que foi comandada por ele na gestão Temer. Agora, as ações do Braga Neto durante o governo Bolsonaro, essas são absolutamente subinvestigadas. E durante a presidência do Bolsonaro, os comandos militares, eles desgovernaram a saúde, eles fabricaram cloroquina, eles avalizaram o afrouxamento do controle de armas, as Forças Armadas negligenciaram o avanço da criminalidade nas fronteiras amazônicas. As Forças Armadas também afiançaram o sequestro ideológico do 7 de setembro, desfilaram tanques na frente do Palácio do Planalto, num dia em que o Congresso estava votando, aliás, foi rejeitada a proposta que reintroduzia no país o voto impresso. As Forças Armadas assistiram impassíveis à troca de comandantes incomodados com o Bolsonaro por outros que mergulharam mergulharam os comandos militares no lodaçal da campanha de desqualificação do sistema eleitoral. E, como se tudo isso fosse pouco, Fabiola, ainda houve a cumplicidade das Forças Armadas com aqueles acampamentos que pediam golpe na frente dos quartéis e que desaguaram no 8 de janeiro. Nesse contexto, a terceirização de parte do orçamento da defesa ao Centrão é só mais um detrito de um monturo que reclama investigação. A chance disso ser apurado é pequena, porque o senador Davi Alcolumbre, o maior beneficiário do rateio secreto na pasta da defesa, deslizou suavemente do bolsonarismo para a base de sustentação parlamentar do governo Lula. Ele agora indica ministros precários, como o Juscelino Filho, que é o ministro manga larga das comunicações, enrolado também num escândalo de distribuição de emendas secretas, mas que continua no governo. E ele agora, hoje ainda, está integrando a comitiva presidencial do Lula, na viagem a Nova York, foi lá para aplaudir o presidente no discurso que ele fará à ONU. Um personagem assim, avalizando essas despesas que foram feitas pelo Ministério da Defesa, a possibilidade disso ser investigado adequadamente é inexistente, Fabiola. Não, e é tão triste isso, né, Josias? Porque a gente vê aí a atuação do Supremo e depois você vê que os caras arrumam uma manobra. Então, quer dizer, não tem como. Isso é realmente... Arrumaram outra, né, Fabiola? Arrumaram outra. Depois, mais adiante, o Supremo declarou que o orçamento secreto era inconstitucional. Aí o Centrão se acertou com Lula na fase de transição. Aí passaram um pedaço das emendas para os ministérios, outro pedaço virou emenda de comissão. O pedaço que foi para os ministérios virou um gasto semi-transparente, ainda sob as ordens dos parlamentares. Então está lá no Ministério, mas só libera quando o parlamentar diz: eu quero que vá para tal lugar. Então, esses arranjos eles vão se repetindo, e agora também já aumentou, o governo está aumentando a verba para emendas parlamentares para esse ano de 2024. Então, os arranjos permanecem, Fabiola. E o problema não é a emenda parlamentar, o problema é que essas emendas normalmente resultam em escândalos. E o Brasil não está com dinheiro sobrando para jogar no lixo, Fabiola, ou jogar no bolso de parlamentares que desviam verbas públicas. Qual?